Meus queridos irmãos e irmãs, a paz esteja com vocês. E hoje trago uma mensagem que sei que vai tocar o coração de muitos, especialmente de quem já viveu mais, de quem carrega a sabedoria da vida. Há um tempo, uma senhora de 67 anos me procurou. Ela nem conseguiu sentar, desabou em lágrimas ali mesmo, na porta. Era um choro de quem segurou por muito tempo e finalmente permitiu-se sentir. Esperei que se acalmasse e perguntei: "O que aflige seu coração, minha filha?" E ela me disse algo que ouço repetidamente, ano após ano, de pessoas de mais idade em meu ministério. Ela me disse: "Padre, eu não consigo jejuar. Tenho diabetes, pressão alta, minhas juntas doem tanto que mal durmo. O médico diz que não posso ficar sem laticínios, sem peixe, que não posso jejuar porque preciso tomar meus remédios com comida. Eu me sinto uma traidora, padre. Sinto que Deus vai se afastar de mim porque não consigo jejuar de verdade." Enquanto a ouvia, meu coração se apertava. Quantas pessoas agora mesmo em seus lares sofrem com essa mesma angústia? Quantos de nossos amados irmãos e irmãs mais velhos encaram a quaresma ou qualquer período de jejum, não com esperança, mas com medo? Quantos se culpam em silêncio por uma fraqueza que Deus, em sua infinita misericórdia, jamais consideraria um pecado? É por isso que hoje quero conversar com vocês sobre isso, não como um legalista que apenas recita regras, mas como um pastor que ama seu rebanho e deseja que vocês vivam este tempo de fé sem medo, sem remorso e sem prejudicar o corpo que Deus lhes deu como um templo. Eu sou o Padre Miguel e hoje direi algo que talvez vocês há muito tempo queriam ouvir, mas tinham receio de perguntar. Vou começar pelo mais importante, aquilo que deve ser o seu alicerce em todo o tempo de jejum e em toda a sua vida. Deus não exige de você o impossível. Gravem estas palavras, coloquem-nas em seu coração, repitam-nas para si mesmos cada vez que a ansiedade sussurrar. Você não se esforça o suficiente, você não é piedoso o bastante. Você é fraco demais para um jejum verdadeiro. Deus não exige de você o impossível. Nunca exigiu e jamais exigirá. De onde vem então esse medo, esse terror? A ideia de que se você não jejuar até a exaustão, até desmaiar, até ir para o hospital, você é um cristão ruim? Eu lhes digo de onde vem esse engano. Um engano profundo e perigoso, que não tem nenhuma relação com o verdadeiro ensinamento sobre o jejum. Um grande mestre da igreja, São João Crisóstomo, disse claramente: o jejum é um remédio, mas um remédio, mesmo o mais útil, torna-se prejudicial para aquele que o toma de forma errada. O jejum não é um fim em si mesmo, ele é um meio para purificar a alma, para o arrependimento, para nos aproximarmos de Deus. E se este meio, em vez de benefício, traz prejuízo, se ele destrói sua saúde, que lhe foi dada por Deus, então algo está errado. Quero que vocês imaginem uma cena simples. Um pai deu ao filho a tarefa de cavar a horta. O filho é jovem, forte, pega a pá e cava. Ao lado está o avô, de 80 anos. Ele também pega uma pá e começa a cavar junto com o jovem. Em 10 minutos, o avô sente uma dor no coração. Suas costas falham, as mãos tremem. Digam-me, o pai que deu a tarefa ficará satisfeito? Ele dirá: "Muito bem, você se esforçou." Não, um pai amoroso dirá: "Pai, sente-se, descanse. Você não precisa fazer o mesmo que o jovem. Sente-se ao lado, regue as flores. Apenas esteja conosco." É assim que o Senhor nos olha. Ele não quer que vocês se machuquem, Ele quer que vocês estejam vivos. Entendem? Vivos. Porque uma pessoa viva pode orar, amar, ajudar, consolar. E uma pessoa que foi parar no hospital por um jejum rigoroso não pode fazer nada. Os cânones da igreja sempre previram abrandamento para os fracos, os doentes, os idosos, as grávidas, as mães que amamentam, os viajantes. Isso não é uma concessão à modernidade, é a antiga sabedoria dos santos padres, que entendiam perfeitamente.
O ser humano não é apenas alma, o ser humano é também corpo. E o corpo precisa ser cuidado, porque o apóstolo Paulo escreveu claramente: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Se o corpo é um templo, destruí-lo é pecado, não um ato de fé. Agora quero contar sobre uma pessoa que jamais esquecerei. Em nossa comunidade havia um senhor que chamaremos de Seu Pedro. Ele tinha 78 anos, um homem de fé e bondade admiráveis. Todo domingo na igreja, toda festa religiosa, lá estava ele. E então chega a Quaresma. Ele veio até mim e disse: Padre, não consigo ficar sem leite. Tenho úlcera no estômago. O médico prescreveu mingau com leite toda manhã. Se eu parar, terei uma crise e irei para o hospital. Olhei para ele e disse: Seu Pedro, coma seu mingau com leite, beba seu leite e não atormente sua consciência. Mas, em compensação, assuma outra coisa. Não julgue ninguém nesta Quaresma, nenhuma pessoa. Este será o seu jejum. Ele ficou em silêncio, olhou para mim e disse: Padre, isso vai ser mais difícil do que ficar sem leite. E ele estava absolutamente certo, porque o verdadeiro jejum não é apenas, e nem tanto, a abstinência de comida. O verdadeiro jejum é a abstinência do pecado, dos maus pensamentos, das palavras ásperas, da inveja, da mágoa, do julgamento, da raiva, da tristeza. É aí que está a verdadeira batalha. É aí que está o verdadeiro ato de fé. E este ato é acessível a todos, independentemente da idade ou do estado de saúde. São Basílio o Grande disse: o verdadeiro jejum é o afastamento do mal, a abstinência da língua, a supressão da raiva, a renúncia à luxúria, a calúnia, a mentira. A abstinência de tudo isso é o verdadeiro jejum. Percebem? A abstinência da língua não é apenas sobre carne e leite, diz o grande santo, mas acima de tudo sobre o que sai da nossa boca. Porque, como disse o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que o contamina. Pensem nisso. Você pode passar todo o jejum comendo apenas batatas e água, mas ao mesmo tempo brigar com os vizinhos, magoar os entes queridos, fofocar, invejar, julgar a todos ao redor. Que utilidade tem um jejum assim? Nenhuma. Mais do que isso, um jejum assim se torna farisaísmo, hipocrisia, que o Senhor repreendeu com as palavras mais severas. Mas você pode, tendo uma dispensa por motivo de saúde, comer mingau de leite e peixe, e ao mesmo tempo orar todos os dias, ler o Evangelho todos os dias, fazer pelo menos uma boa ação todos os dias, perdoar todos os dias aqueles que o ofenderam. E um jejum assim será incomparavelmente mais agradável a Deus do que a abstinência alimentar com um coração de pedra. Quero lhes contar mais uma história que ficou para sempre em meu coração. Havia em nossa comunidade uma vovó, pequena, magrinha, que andava com bengala, 82 anos. Vivia sozinha, com uma pensão mínima, a saúde debilitada. E na primeira semana da Quaresma, ela decidiu jejuar de acordo com o rigoroso regulamento monástico. Não comeu por 2 dias, absolutamente nada. No terceiro dia, os vizinhos a encontraram. Ela estava no chão, inconsciente. Chamaram a ambulância, a pressão havia caído para níveis críticos, o açúcar desabou. Começaram problemas cardíacos. Quando ela voltou a si, fui visitá-la no hospital. Ela estava deitada na cama, pálida, e a primeira coisa que me disse foi: Padre, me perdoe, não consegui completar o jejum. Eu quase chorei. Peguei a mão dela e disse: Minha querida mãe, sou eu quem deve pedir perdão a você. Somos nós, sacerdotes, que não explicamos o suficiente às pessoas que o jejum não é suicídio. Você quase morreu. E Deus não precisa da sua morte. Deus precisa da sua vida. Deus precisa da sua oração. Deus precisa do seu amor. Você precisa ser viva para Deus. Entende? Viva! É isso que quero dizer agora a cada um de vocês que tem mais de 60 anos. Vocês precisam ser vivos para Deus.
Vocês são necessários aos seus filhos e netos. Vocês são necessários à sua igreja. Não precisam ser heróis. Não precisam provar a si mesmos, nem às pessoas, nem a Deus, que podem jejuar como um noviço de 20 anos no mosteiro. Deus já conhece a sua fé. Ele vê o seu coração. Ele vê cada uma das suas orações, cada lágrima, cada esforço. E Ele aceita tudo isso com amor. Agora vou lhes dizer especificamente o que fazer. Não como um legalista rigoroso, mas como um pastor que deseja que vocês vivam este tempo de fé com benefício para a alma e sem prejuízo para o corpo. Primeiro, conversem com o médico. Sim, eu sou sacerdote e lhes digo, vão ao médico. Não há contradição entre fé e medicina. O Senhor nos deu os médicos para o nosso bem. No livro da sabedoria de Jesus, filho de Siraque, está escrito: honra o médico por causa da sua necessidade, pois o Senhor o criou. Deixe que o médico lhes diga quais alimentos não podem ser excluídos da dieta. Se o médico diz que é preciso laticínios, peixe, alimentação regular por causa dos remédios, ouçam o médico. Isso não é pecado. É um cuidado razoável com o corpo que lhes foi dado por Deus. Segundo, determinem para si mesmos uma medida de jejum que seja possível e conversem com seu sacerdote. Talvez seu jejum consista em abrir mão de doces e iguarias. Talvez vocês abram mão de carne, mas mantenham laticínios e peixe. Talvez jejuem apenas às quartas e sextas-feiras, e nos outros dias comam alimentos simples, mas completos. Tudo isso é permitido. Tudo isso é abençoado pela igreja para os fracos e doentes. E isso não é uma exceção à regra. É a própria regra que a igreja sabiamente estabeleceu para esses casos. Terceiro, e este é talvez o conselho mais importante de todos, concentrem-se no jejum espiritual. Aqui não há restrições de saúde. A oração é acessível a todos. Mesmo que estejam deitados na cama e não possam se levantar, vocês podem orar. Mesmo que os olhos doam e não possam ler, vocês podem ouvir o Evangelho, ouvir os Salmos, simplesmente conversar com Deus com suas próprias palavras. Deus ouve cada palavra, mesmo que seja sussurrada. Deus ouve até o silêncio do coração, quando nele há um chamado a Ele. Todos os dias do tempo de jejum, tentem ler ou ouvir pelo menos um capítulo do Evangelho. A palavra de Deus é alimento para a alma, e este alimento não tem contraindicações. É sempre útil, em qualquer idade, em qualquer estado de saúde. Quarto, procurem neste tempo de fé reconciliar-se com todos com quem estão em desavença ou frieza. Eu sei como isso pode ser difícil. Mágoas se acumulam por anos, às vezes décadas. Às vezes parece impossível perdoar, que seria injusto consigo mesmo. Mas o Senhor nos diz claramente: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Esta é a condição que o Senhor nos impõe. Não um jejum rigoroso, nem a abstinência total de comida. É o perdão. Este é o verdadeiro esforço. Esta é a oferta agradável a Deus. Se há filhos com quem você brigou, se há amigos com quem não fala há anos, se há vizinhos de quem guarda mágoa, este tempo é a hora de dar o primeiro passo. Ligue, escreva, diga simplesmente: me perdoe, vamos esquecer as mágoas. A vida é muito curta para gastá-la em inimizade. Quinto, façam boas ações. Que seu jejum seja um jejum de misericórdia. Visitem um conhecido doente. Liguem para um vizinho solitário que talvez há uma semana não ouve uma voz humana. Compartilhem algo com quem precisa. Orem por quem está passando por dificuldades. Diga uma palavra de conforto a quem está triste. Cada boa ação é uma vela acesa diante de Deus, e ela brilha mais do que qualquer restrição alimentar. Quero lhes contar sobre outra pessoa que conheci e que muito respeitava. Era um padre, meu amigo, que viveu até os 93 anos e serviu quase até o último dia. Quando completou 75, ele me disse: sabe, padre, na minha juventude, eu jejuava muito rigorosamente. Às vezes até me orgulhava disso no fundo do meu coração, mas depois fiquei doente
e os médicos disseram que eu precisava me alimentar regularmente e de forma completa. E eu passei por uma verdadeira crise espiritual. Parecia que eu havia perdido algo importante, mas então percebi que o Senhor, através dessa doença, me libertou do orgulho, porque meu orgulho se disfarçava de piedade. Eu me orgulhava do meu jejum. E quando o jejum em sua forma rigorosa se tornou inacessível para mim, finalmente entendi. Deus não precisa do meu estômago vazio. Deus precisa do meu coração cheio de amor. Lembrem-se dessas palavras. Deus não precisa de um estômago vazio, mas de um coração cheio de amor. E quando o adversário sussurrar que vocês são maus cristãos porque comem mingau de leite durante o jejum, respondam a ele: meu Deus é Deus de amor, não de tormentos. Ele conhece a minha fraqueza e aceita o meu esforço possível. Quero abordar agora outra questão muito importante que afeta muitos de vocês. Muitos idosos tomam medicamentos que precisam ser ingeridos com comida ou com leite. Alguns medicamentos são incompatíveis com o jejum. Algumas condições exigem alimentação rigorosamente regular. Diabetes, úlcera, doenças renais, insuficiência cardíaca. Em todos esses casos, o abrandamento do jejum não é pecado, mas uma necessidade. A Igreja sempre ensinou: uma dispensa razoável para o doente não é fraqueza, é sabedoria. O grande asceta São Serafim de Sarov, que se alimentava apenas de ervas, dizia algo completamente diferente àqueles doentes que o procuravam. Ele não exigia deles o que ele próprio fazia, ele os abençoava para um esforço possível. Dizia que o principal é a paz na alma e o amor a Deus e ao próximo, porque a cada um é dada a sua medida, a sua cruz, o seu caminho, e não se pode carregar a cruz de outra pessoa. Você se exaurirá e cairá. E eis mais uma coisa que quero lhes dizer, meus queridos: não se comparem com os outros. Essa é uma das tentações mais perigosas na vida espiritual. Não olhem para o jovem que jejua rigorosamente e digam a si mesmos: eu não consigo fazer isso, então sou pior. Vocês não são piores, são simplesmente diferentes. Vocês têm outra idade, outra saúde, outras circunstâncias, outra história, e Deus não lhes pedirá contas pela medida alheia, mas pela sua própria. Ele perguntará: o que você fez com o que tinha? Como você utilizou as forças que eu lhe dei? Lembram-se da parábola dos talentos? O Senhor deu a um servo 5 talentos, a outro 2, e a um terceiro 1. E pediu contas a cada um de acordo com o que deu. Aquele que recebeu 2 talentos e trouxe 2, foi louvado tanto quanto aquele que recebeu 5 e trouxe 5, porque ambos trabalharam de acordo com suas forças. Foi condenado apenas aquele que enterrou seu talento na terra e não fez nada com ele. Vocês também não enterrem seu talento. Façam o que puderem. Jejuem de acordo com suas forças. Orem de acordo com suas forças, pratiquem o bem de acordo com suas forças, e o Senhor aceitará o seu esforço. Quero agora me dirigir àqueles de vocês que cuidam de pais idosos, de avós. Por favor, não forcem seus entes queridos a jejuar rigorosamente. Não digam à vovó: você não pode comer manteiga, é quaresma. Não escondam o leite do vovô. Não os envergonhem por comerem peixe ou queijo. Vocês não os estão ajudando a se salvar. Vocês apenas os atormentam e possivelmente prejudicam a saúde deles, que já não é forte. É melhor ajudá-los a ir à igreja se eles quiserem. É melhor ler o evangelho em voz alta para eles. É melhor simplesmente estar perto deles, oferecer-lhes sua atenção e seu amor. Isso sim é agir como cristão. Isso sim será um verdadeiro jejum, seu jejum pessoal, um jejum de serviço sacrificial ao próximo. Lembro-me das palavras de um ancião que dizia: é melhor comer carne e beber vinho, mas não comer o seu próximo. Quão precisa e assustadoramente precisa essa afirmação, porque acontece que uma pessoa jejua de comida, mas ao mesmo tempo devora os outros com sua irritação, julgamento, insatisfação eterna. Um jejum assim não é jejum, mas uma paródia de jejum. Ele não aproxima de Deus, mas afasta. A quaresma, ou qualquer tempo de reflexão,
e fé, é tempo de arrependimento. E o arrependimento não é apenas uma lista de pecados na confissão. Arrependimento é uma mudança de mente, uma mudança de coração. Uma mudança de vida é quando você se olha honestamente e diz: Senhor, aqui estou eu, tal como sou, com todas as minhas fraquezas, com todos os meus pecados, com todas as minhas doenças. Venho a ti não porque sou digno, mas porque és misericordioso. Não posso jejuar como monge, mas posso amar. Não posso ficar de pé durante todo o culto, mas posso orar em casa. Não posso fazer prostrações, mas posso inclinar meu coração diante de ti. E Deus aceita isso. Deus aceita vocês tais como são, não como deveriam ser de acordo com a regra, não como eram há 30 anos, mas como são hoje, neste momento, com suas rugas, com suas doenças, com suas fraquezas, com seu coração ferido, mas fiel. Sabem o que sempre me impressiona e me comove até as lágrimas? Quando vejo pessoas idosas na igreja, que estão de pé, apoiadas em uma bengala, que com dificuldade fazem prostrações, que mal sussurram orações. Eu vejo verdadeiros heróis da fé. Vejo pessoas que passaram por provações que nós, jovens, nem podemos imaginar. Guerras, fome, anos de impiedade e perseguição, perda de entes queridos, anos de solidão, e depois de tudo isso eles estão na igreja e oram. Isso é um ato de fé, isso é um verdadeiro jejum. Um jejum de toda a vida, um jejum de fidelidade a Deus através de todas as tempestades. E Deus vê este ato de fé. Deus se lembra de cada dia da sua vida, de cada uma das suas orações, de cada lágrima, de cada passo em direção à igreja que foi dado com dificuldade. E quando vocês se apresentarem diante dele, e todos nós nos apresentaremos, ele não perguntará quantos dias vocês comeram sem óleo. Ele perguntará: você amou? Você perdoou? Você foi misericordioso? Você ajudou o próximo? Lembro-me das palavras do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, onde o Senhor descreve o juízo final. O que ele diz aos justos: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Vejam, nenhuma palavra sobre qual comida eles comeram no jejum, nenhuma palavra sobre quantos dias jejuaram, apenas sobre o amor, apenas sobre a misericórdia, apenas sobre como eles trataram outras pessoas. Que o seu jejum seja um jejum de amor, que a cada dia deste tempo vocês façam algo bom por outra pessoa, que a cada dia vocês perdoem uma ofensa, que a cada dia vocês digam a Deus: Senhor, sou fraco de corpo, mas meu espírito anseia por ti. Aceita o meu pequeno esforço, como a viúva que trouxe suas 2 moedas. Pessoas ricas depositavam grandes somas no tesouro do templo, e uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas. E o Senhor disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos, porque todos aqueles lançaram do que lhes sobejava para as ofertas de Deus, mas esta, da sua pobreza, lançou todo o seu sustento que tinha. Assim, o seu jejum possível pode ser mais precioso aos olhos de Deus do que a abstinência mais rigorosa de uma pessoa saudável e forte. Porque vocês dão tudo o que podem. Vocês dão da fraqueza, da escassez, das últimas forças, e Deus vê isso e valoriza. Quero falar agora sobre uma tentação que é especialmente perigosa para as pessoas mais velhas: o desânimo, a tristeza profunda. O desânimo é um pecado. Os santos padres o incluíam entre as 8 paixões principais. E para os idosos, o desânimo é talvez a tentação mais séria de todas. Com a idade vêm as doenças, as forças diminuem, os entes queridos partem, o mundo ao redor muda tão rapidamente que às vezes parece ter se tornado estranho e incompreensível. Os filhos cresceram e vivem suas próprias vidas.
Os netos olham para seus celulares. A solidão se aproxima como água fria e às vezes dá vontade de desistir e dizer: para que eu vivo? Para quem eu sou útil? Então, se vocês alguma vez se pegarem com esses pensamentos, saibam que não são seus pensamentos, é uma mentira. E não acreditem nessa mentira. Vocês são necessários. Vocês são necessários a Deus. Vocês são necessários aos seus entes queridos, mesmo que nem sempre demonstrem isso. Vocês são necessários à igreja. Cada pessoa que ora é um pilar sobre o qual o mundo se apoia. Cada pessoa que crê é uma vela que brilha na escuridão. A sua oração, a sua fé, a sua paciência é o que impede o mundo de cair no abismo. Não pensem que a sua vida é inútil. Ela é inestimável. Cada dia da sua vida é inestimável aos olhos de Deus. E aqui, falando de desânimo, quero dizer algo importante. As pessoas mais velhas têm uma enorme vantagem sobre os jovens. Os jovens vivem em constante agitação, ruído, movimento. Não têm tempo para parar. Mas vocês têm. Vocês possuem um grande tesouro que falta tanto aos jovens: tempo para Deus. Usem este tempo. Não o gastem sentados interminavelmente diante da televisão, que mostra coisas que deixam a alma pesada. Gastem pelo menos uma parte desse tempo na oração, na leitura do Evangelho, em uma conversa tranquila com Deus. Sabem o que é a verdadeira oração? Não é apenas quando se pronunciam palavras memorizadas. Oração é quando se abre o coração a Deus e se fala com Ele como com um amigo mais íntimo. Pode-se simplesmente sentar, sim, sentar. Não é preciso ficar de pé se as pernas doem. Sentar, fechar os olhos e dizer: Senhor, aqui estou diante de Ti, tal como sou, com todas as minhas doenças, com todos os meus pecados, com todas as minhas tristezas. Vim a Ti porque não tenho para onde mais ir. Aceita-me, consola-me, dá-me forças para viver este dia com fé e amor. Uma oração simples assim, dita de todo o coração, é mais preciosa para Deus do que milhares de orações recitadas mecanicamente, sem a participação do coração. Se as forças faltam, se os olhos veem mal, se a cabeça gira com a leitura prolongada, não se atormentem. Orem com suas próprias palavras. Deus entenderá. Ele sempre entende. São Serafim de Sarov nos deixou uma regra de oração maravilhosa para aqueles que não podem cumprir a regra completa. Ele abençoava a recitar 3 vezes o Pai Nosso, 3 vezes a Ave Maria e 1 vez o Credo de manhã e à noite. E disse que isso é suficiente. Se a pessoa durante o dia se esforçar para se lembrar de Deus e guardar no coração a oração: Senhor, tende piedade. Vejam quão sabiamente nossos santos abordavam as questões da regra de oração. Eles entendiam que o ser humano é uma criatura frágil, que as forças de cada um são diferentes, que as circunstâncias de cada um são diferentes. E eles davam às pessoas não molduras rígidas, mas liberdade. Liberdade para amar a Deus da maneira que cada um pode. Assim também com o jejum. São João Crisóstomo disse: não podes jejuar, mas podes não julgar. Não podes abster-te de comida, mas podes abster-te da raiva. É nisso que consiste o jejum. Não apenas na comida, mas, acima de tudo, na correção de nossa vida, de nosso caráter, de nossos relacionamentos com as pessoas. Não briguem neste tempo de fé. Não discutam com os familiares por ninharias. Não se ofendam com os filhos por ligarem pouco. Não se irritem com os netos por não serem como vocês gostariam que fossem. Perdoem a todos. Perdoem de todo o coração, e este será o seu grande ato de fé. Eu sei que entre vocês há aqueles que carregam no coração velhas mágoas. Mágoa de um marido ou esposa que agiu injustamente. Mágoa de filhos que não corresponderam às expectativas. Mágoa de amigos que decepcionaram. Mágoa da vida, que foi cruel. Eu entendo essas mágoas, mas peço a vocês, soltem-nas. Soltem-nas por Cristo, pela própria salvação, pela paz em sua alma. A mágoa é um veneno que bebemos esperando que outra pessoa seja envenenada. A mágoa corrói a alma por dentro como a ferrugem corrói o ferro.
Ela não castiga aquele de quem nos ofendemos, ela nos castiga a nós mesmos. E neste tempo de fé, é a hora de se libertar dela. Como fazer isso na prática? Simplesmente orem por aquele de quem se ofenderam. No início será muito difícil. As palavras ficarão presas na garganta, mas continuem dia após dia. Digam: Senhor, abençoe esta pessoa, perdoa-lhe as ofensas, como também eu perdoo. Dá-lhe saúde e salvação, e gradualmente, dia após dia, a mágoa começará a derreter, como a neve na primavera sob o sol. Porque a oração pelo ofensor é o sol que derrete o gelo no coração. Os médicos há muito sabem o que os santos padres sempre souberam. Mágoas não perdoadas e raiva reprimida destroem não apenas a alma, mas também o corpo. Muitas doenças, como pressão alta, problemas cardíacos e insônia, têm sua raiz nisso. Perdoem, e vocês se sentirão mais leves, não apenas na alma, mas também no corpo. E agora, sobre alegria. Sim, exatamente sobre alegria, porque este tempo de fé não é tempo de tristeza e desânimo. Este é a primavera da alma. Assim o chamavam os santos padres, primavera espiritual. Tempo de renovação, purificação, esperança. E esta primavera é acessível a todos, jovens e velhos, sadios e doentes, fortes e fracos. O apóstolo Paulo escreveu: Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Alegrem-se sempre, não apenas na Páscoa, não apenas quando tudo está bem, mas sempre, inclusive neste tempo de fé, inclusive na doença, inclusive na velhice. Como se pode alegrar quando o corpo dói e a alma sofre? É possível, se nos lembrarmos do principal. E o principal é que Deus nos ama, que Cristo morreu por nós e ressuscitou, que a morte foi vencida, que à frente está a eternidade com Deus, onde não haverá doença, nem tristeza, nem lamento, mas vida infinita. É disso que precisamos nos lembrar. Caminhamos através deste tempo de fé para a Páscoa, através da cruz para a ressurreição, através da dor para a alegria, e esta alegria já está próxima. Lembro-me de mais uma pessoa em quem sempre penso com carinho. Um veterano que passou por toda a guerra, veio à igreja já em idade avançada, após a morte de sua esposa. Veio e ficou para sempre. E então chegou este tempo de fé. Ele veio até mim após a missa. Padre, como devo jejuar? Tenho 82 anos, diabetes, um rim só. O médico diz: é preciso alimentação proteica. Eu respondi: coma tudo que o médico prescreveu e, em vez do jejum alimentar, assuma outro esforço. Qual? Decida você mesmo. Ele se foi. Alguns dias depois, voltou e disse: Padre, decidi. Vou ligar para uma pessoa todos os dias neste tempo de fé, com quem não converso há muito tempo. Tenho uma velha agenda, com muitos nomes, companheiros de guerra, amigos, parentes que não ouço há anos, e ele começou a ligar todos os dias. Alguns números já não atendiam, as pessoas haviam partido, mas muitos atendiam e choravam de alegria. Um velho amigo lhe disse: Pedro, eu pensei que todos tinham me esquecido. Fico sozinho no apartamento pensando: não sirvo para ninguém, e você liga. Obrigado. Você me prolongou a vida com este telefonema. Isso é jejum, isso é um ato de fé, isso é agradável a Deus. O profeta Isaías nos transmitiu as palavras do próprio Deus sobre o jejum. Este é o jejum que eu escolhi: soltar as correntes da injustiça, desatar as correias do jugo, libertar os oprimidos e romper todo jugo, repartir o teu pão com o faminto e recolher em casa os pobres desabrigados. Quando vires o nu, vesti-lo. Este é o jejum agradável a Deus, não aquele em que se tortura o corpo, mas aquele em que se abre o coração para o próximo. E são vocês, pessoas da geração mais velha, que muitas vezes sabem fazer isso melhor do que ninguém. São vocês, avós e avós, que dão o último aos seus netos. São vocês que oram à noite por seus filhos e netos que talvez esqueceram o caminho da igreja. São vocês que carregam
em suas mãos frágeis a vela da fé, que transmitirão às próximas gerações. Um ancião disse uma vez: a oração da avó pelo neto atravessa todas as esferas celestiais e alcança o trono de Deus mais rapidamente do que a oração de qualquer monge. Talvez ele estivesse exagerando um pouco, mas em suas palavras há uma profunda verdade, porque a oração nascida do amor e o amor da avó pelo neto é uma das formas mais puras de amor na terra. Tal oração tem um poder enorme diante de Deus. E se neste tempo de fé vocês orarem fervorosamente por seus entes queridos, por seus filhos e netos, por aqueles que estão longe de Deus, por aqueles que estão doentes e sofrendo, este será um grande jejum, um jejum agradável a Deus, mesmo que por motivo de saúde vocês comam mingau de leite e tomem iogurte. Quero agora me dirigir àqueles de vocês que estão em casa e não podem vir à igreja, aqueles que estão acamados pela doença, aqueles que ouvem estas palavras na solidão de seu quarto. Meus queridos, vocês não foram esquecidos por Deus, vocês não foram rejeitados, vocês não foram privados das bênçãos deste tempo de fé. Seu quarto, sua cama, sua doença, esta é a sua jornada, o seu deserto no qual vocês se dedicam. O Senhor os colocou ali com sua mão e Ele está com vocês ali. Ele está por perto, Ele os segura pela mão, mesmo que vocês não sintam. Se não podem ler, ouçam. Se não podem ouvir, simplesmente deitem-se em silêncio e pensem em Deus. Um único pensamento em Deus, um único apelo a Ele das profundezas do coração dolorido, esta é uma oração que Ele ouve e aceita. Se não podem levantar a mão para se benzer, benzei-vos mentalmente. Deus vê o movimento do seu coração. Se não podem se ajoelhar, inclinem-se a Deus em seu coração. Esta é uma reverência que Ele aceita com amor especial e lembrem-se, vocês podem pedir ao sacerdote para ir à sua casa para lhes dar a comunhão. Isso não é um fardo. É nosso dever e nossa alegria levar os santos dons a quem não pode vir à igreja. Não hesitem em pedir isso. Liguem para a igreja, o sacerdote virá. Quero lhes dizer mais uma coisa importante. Procurem neste tempo de fé ir à igreja com mais frequência se a saúde permitir. Se não podem vir aos cultos da semana, venham pelo menos no domingo. Se não podem ficar de pé, sentem-se. Em nossas igrejas há bancos para os enfermos. Sentar-se durante o culto não é pecado. É melhor sentado pensar em Deus do que de pé pensar nas pernas doentes. Esta é a sabedoria de nossos anciãos, não minhas palavras. Procurem se confessar e comungar pelo menos uma vez neste período de fé, ou melhor, várias vezes. A comunhão é o maior consolo, a maior alegria, o maior remédio para a alma e o corpo. Quando recebemos o corpo e o sangue de Cristo, nos unimos ao próprio Deus. E nenhuma abstinência alimentar pode se comparar a este dom. Procurem limitar o que polui a alma. Menos televisão com suas notícias que semeiam ansiedade e medo. Menos conversas vazias que muitas vezes se transformam em julgamento. Menos agitação que nos distrai do principal. Esta abstinência é acessível a todos e útil para todos. Chego ao fim de nossa conversa. Não tenham medo deste tempo de fé. Não tenham medo de que estão fazendo algo errado. Não tenham medo de que o seu esforço não seja rigoroso o suficiente. Não tenham medo de que Deus não os aceitará. Deus não é um chefe rigoroso que verifica se vocês cumpriram o plano. Deus é um Pai amoroso que os espera de braços abertos. Lembram-se da parábola do filho pródigo? Quando o filho voltou, maltrapilho, faminto, o pai não perguntou: onde você esteve? Por que demorou tanto para voltar? Não. O pai o viu de longe, correu ao seu encontro, abraçou-o, beijou-o, mandou fazer um banquete. É assim que Deus encontra cada um de nós, com amor, com alegria, com abraços, qualquer que seja o seu esforço, rigoroso ou não, com peixe ou sem, com leite ou sem, Deus o aceitará se for oferecido com amor e humildade, porque Deus não olha para o prato, Ele olha para o coração. Caminhem através deste tempo de fé, com paz. Caminhem com alegria, caminhem com esperança. À frente está a Páscoa,
À frente está a ressurreição, à frente está o encontro com Cristo ressuscitado, que dirá a cada um de nós: a paz esteja convosco. Não temam, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Senhor nos ajude a percorrer este santo caminho dignamente, que nos ajude a não desfalecer, a não desesperar, a não perder a fé. Fortaleça nossos corpos fracos e nossas almas débeis. Dê-nos forças para amar, perdoar, orar e ter esperança. Santíssima Mãe de Deus, salva-nos. Todos os santos, orem a Deus por nós. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de nós, pecadores. Amém.